Precificação, vamos falar sobre isso. É claro que depende da região, depende do bairro, depende da sua formação, isso influencia, a gente sabe que influencia o valor, tá? Mas muitas alunas minhas falam, Daphne, você poderia fazer uma tabela e tal. Eu não posso colocar o preço em todo mundo, né? Eu posso dar uma sugestão, tá? O que eu acho justo, tá? Como que nós trabalhamos aqui. Cada cirurgia exige um tempo de atendimento. Algumas cirurgias exigem mais recursos terapêuticos, mais terapia manual, mais eletroterapia. Então, é muito claro aqui. A gente tem um valor, tá? Lipo de papada, quando é um valor avulso, quando é um valor em pacote, são diferentes sim. Como que eu trabalho? No Pix é um valor, o cartão é outro, porque eu não posso me responsabilizar pela taxa da maquininha, eu trabalho ali com o meu limite ali no meu Pix, né? Porque eu tenho um fluxo, hoje eu tenho uma quantidade grande, um volume grande de pacientes, né, nas unidades. Mas, então, lipo de papada, para vocês terem uma média, tá? Nós estamos em 2025. A lipo de papada convencional, que pode ser a cérvico-facial, então pode ser uma lipo face, pescoço e papada, a gente cobra no avulso R$ 120. No pacote ele acaba sendo R$ 100, tá? Então, R$ 1.000, 10 sessões, ótimo no Pix. No cartão, sempre a gente vai simular a taxinha. Então, isso é uma base. Eu sempre falo que normalmente o ideal para que vocês queiram, né, quem quer concorrer realmente comigo, quem tá próximo, quem tá ali, vai ter que fazer um pouquinho mais baixo. Ou igual, se às vezes é muito próximo, a pessoa vai querer ir mesmo, é aluna, é a mesma coisa, é o mesmo método, ok. Agora, quando a pessoa destoa muito, vai ficar difícil para vocês negociarem, né? Às vezes elas podem estar utilizando, vendo, quanto que é a Daphne, quanto que é a aluna, né? Isso pode acontecer. Então, por isso que eu deixei essa aula de precificação, para vocês terem uma noção. Então, sim, aqui a gente trabalha com Pix um valor, cartão é outro. Cirurgia de lipo de papada é um valor. A de platismo é outro valor, porque é um corte somente submetoneano. E da cérvico, que é lateral, é outro valor. Por quê? Quanto mais suturas, mais a gente vai ter que fazer laser, mais eletroterapia, mais tempo de atendimento. Então, tudo isso vai demandando mais tempo. A gente vai colocando precificação, porque eu tenho que pensar na minha maca parada, na minha profissional, na comissão dela, enfim, e dos insumos que a gente gasta. Eu acho que eu acho que o que mais me marca é isso. Eu não vejo profissional fazendo cálculo de insumo. Então o gaze, o tape, tudo isso é um insumo, né? O papel, o álcool que a gente limpou ali a maca cada vez que o paciente entrou e saiu, a maca parada, enfim, tudo isso tem um custo, né? A energia que a gente está utilizando ali, a eletroterapia. Então, fique esse alerta aí para você pensar na precificação, tá? É claro que eu tenho um volume de pessoas, de profissionais, mas eu também tenho documentações, talvez muitas profissionais não tenham porque sozinha, enfim. Então, eu tenho um alvará, eu tenho advogado, eu tenho contabilidade, eu tenho setor financeiro. Eu tenho um custo muito alto, né? Para manter esse padrão, né, de empresa. Então, o meu valor, ele pode ser muito diferente do seu. É normal, tá? Mas só para vocês terem ideia. Então, platismo. Então, quando ele tá no avulso, é R$ 200 e no pacote sai 1.800. Sempre falando de valor de Pix, tá? E de cérvico, aqui nós estamos 220 no avulso e dos 200 sai o pacote. Aí a gente sempre faz o pacote a partir de 10, né? Daphne, como você faz essa precificação? Claro, a gente tem a contabilidade, normalmente eles fazem esse cálculo, o quanto a gente pode trabalhar a nossa margem, e realmente eu repasso a taxinha de maquininha. Porque eu já tô falando o meu preço ali real que eu posso trabalhar pagando esses meus insumos, as minhas profissionais, os meus impostos e os custos, tá? Eu não faço isso, eu não tenho nota fiscal, mais um pouco. Não, eu não faço isso. Mas eu tenho que pensar em tudo. Então eu penso na cirurgia, né, no tempo de atendimento, nos recursos e nos insumos. Então o ideal é você calcular. Então quanto que eu realmente gasto? O tape está incluso? Sim, o tape está incluso. O que não está incluso, pra gente pensar em custo, né? O que não tá incluso? Remoção do ponto. Por quê? Porque aí eu tenho que ter material, eu tenho que esterilizar. Então, esses são outros custos, né? Remoção de ponto,
Quando precisa fazer um desbridamento, precisa de uma técnica, uma fisioterapeuta ou uma enfermeira, então é um outro custo. Quando tem cobertura, então para usar um PHMB, para utilizar realmente uma cobertura, é um outro custo. Então tudo vai ser no precificado. A cinta é a parte, que mais? Então, fazer punção, então as minhas profissionais fazem a punção, então também tem um custo, porque é a luva que elas vão utilizar, é a seringa, é a bandeja estéreo, então tudo isso tem custo. E se vocês não colocarem isso, começa a ficar inviável. Você fala, nossa, nunca tá sobrando dinheiro, nossa, sempre. Porque o cálculo não tá correto, não tá justo, não tá de acordo com o que você gasta, né? E acaba não compensando e não pagando, tá? Então, por isso que eu coloquei essa precificação. Então o valor de pós-operatório é uma coisa e nós temos os adicionais. Então, e as intercorrências? Por exemplo, a lesão de paralisia. Poxa, aí é somente uma fisioterapeuta que nós temos aqui, óbvio, mas somente ela vai ser feita, mas é um outro serviço, é um outro pacote. Porque a gente, quando ele contrata um pós-operatório de papada, a gente está falando o quê? De um reparo tecidual da cirurgia. A intercorrência é um caso à parte. Então, é um outro tratamento, preciso de mais tempo de atendimento, então é um outro valor. E aí, às vezes, muita profissional não faz, já tá aqui, já vou fazer. Só que você tem um tempo, você investiu mais tempo, você investe mais recursos, você gasta mais energia, mais insumos, e aí você não calcula e não repassa. E você fica no prejuízo, aí você fala, poxa, não tô tendo retorno. Não é porque não tá sabendo, não tá conseguindo precificar justamente, corretamente. E claro, gente, tem a mão de obra, tem que ter lucro sim, porque a gente não é uma organização sem fins lucrativos, não é uma ONG, né? É uma empresa, a gente também tem que lucrar, a gente também tem que, né, viver, enfim. Então, essa é a minha dica de precificação. Então, sempre pense em qual a cirurgia, os recursos que você vai utilizar, os materiais, né, os insumos em geral, e deixar claro. Então, às vezes você vai passar o orçamento, olha, lipo é isso, a cérvico é isso, platismo é isso, que é o que nós fazemos, e os custos adicionais caso aconteça. Nós temos também. Não precisa mandar o custo adicional, é caso o paciente pergunte, questione. O taping eu incluo, porque eu já coloquei isso, porque para mim é obrigatório, né, nos primeiros 15 dias, utilizar o tape. Uns altos, não, uns mais, uns menos, mas isso já tá ali balanceado na minha precificação. Então, basicamente é isso de questão de precificar. Vocês estão tendo noção, então, nós estamos aqui em 2025, estou te passando o preço de São Paulo, capital. Pode ser que não seja a sua realidade. Então, calcule tudo isso para que você não fique no prejuízo, tá bom?